Oi, amigos, tudo bom? Ai, ai. Se você tá aqui pela primeira vez, não se esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte aí da família Imparcialmente Santista, porque eu prometo que por aqui eu não te abandono, por aqui vocês têm conteúdos bons todos os dias, né? Você não tem erro de arbitragem, você não tem um técnico maluco, você não tem um jogo horrível pra você assistir. Eu te prometo que se você ficar aqui no canal, você vai ter um conteúdo muito melhor, uma experiência muito melhor do que você teve nesse momento se você assistiu ao jogo Fluminense e Santos nesse domingo, dia 25. Então, se você é um sofredor como eu, se você assistiu, se você passou 2 horas da sua vida fazendo isso, vem comigo e vamos tentar analisar esse jogo. Bora lá. Bom, o Santos hoje entrou em campo com o Fluminense, com João Paulo, Madison, Laércio, Veríssimo, Lua Pérez, Felipe Jonathan, Jobson, Pituca, Soteldo, Lucas Braga e Marinho. Bom, a gente teve inicialmente algumas coisas positivas nesse jogo, porque a gente teria aí a volta do Marinho, com o Caio Jorge fora na seleção sub-20, a gente teria o Lucas Braga, muita gente achando que ele ia colocar o Lucas Braga de centroavante, na verdade ele coloca o Lucas Braga de ponta e joga com o Marinho ali meio como mais solto, como um falso 9, então assim, algumas ideias positivas para esse jogo. Porém, o Cuca ele tenta um 3-4-3, alguma linha complicada lá atrás, que inicialmente ele coloca o Felipe Jonathan no meio de campo, o Lua Pérez faz a lateral esquerda, ele coloca o Veríssimo pela esquerda, que normalmente joga pela direita, jogando ao lado do Laércio na zaga. Então ele coloca o Lua Pérez de lateral, que fez uma partida boa e depois não fez mais, o Veríssimo e o Laércio na zaga e o Madison na outra lateral. E ele põe o Felipe Jonathan, aí, que seria o nosso lateral, no meio de campo. O Felipe Jonathan é um jogador que eu já falei aqui no canal que poderia jogar mais vezes de meio de campo, mas o que eu discordo do Cuca é muito o timing que ele utiliza as coisas. O Santos entrou hoje extremamente mal no jogo praticamente inteiro, né? O jogo, inicialmente, o Santos ele começa com uma pressão absurda do Fluminense. Acho que chegou um ponto, depois acho que do primeiro gol do Fluminense, tava tipo 8 chances pro Fluminense e nada pro Santos. Aí o Santos dá uma melhorada e consegue empatar com um gol ok do Marinho, né? Marinho aí sempre salvando o Santos. E o primeiro gol que o Santos toma do Fluminense, é claro, né, gente? Tanto o primeiro quanto o segundo quanto o terceiro, de cruzamento, de bola parada, porque normalmente é assim. O time do Santos vê uma bola parada, não consegue. E outra coisa que eu percebi muito no jogo de hoje do Santos, a bola na área, muitas vezes a equipe do Santos estava tão bagunçada que ela não consegue entender, construir uma jogada para sair com essa bola, para voltar para o contra-ataque. Parecia um bate-rebate, bate-rebate, que foi exatamente assim no segundo gol. Ridículo. Né? Parece que no segundo gol que o Santos toma, o Santos, a bola já foi. Não, volta pra área e o Santos tá totalmente bagunçado. O primeiro tempo do Santos, o Laércio faz um tempo muito ruim, se não um dos piores jogadores da partida. Mas a confusão foi feita pelo Cuca. E daí, beleza, ele prefere colocar o Arthur Gomes como talvez um meia, porque a partir do momento que ele coloca o Laércio, ele tira o Laércio, ele volta o Lua para a zaga, que estava de lateral, tira o Felipe Jonathan do meio de campo e volta para a lateral. Beleza, que era o que ele deveria ter entrado. Eu entendo que algumas modificações são importantes, mas eu não concordo que você entre num jogo com um 3-4-3 totalmente confuso, com um monte de gente fora da sua posição. Ele pega o Marinho, que tava jogando bem, sempre joga bem de ponta, joga pelo meio. Ele pega o Lua Pérez, que tava sendo sólido com o Lucas Veríssimo, vai pra lateral. Pega o Felipe Jonathan, que tava fazendo uns jogos pelo menos melhorando aí na sua marcação, vai pro meio. E daí chega no intervalo, em vez dele fazer o quê? Volta todo mundo pra casinha, tira o Laércio, isso foi uma coisa positiva do Cuca, o Laércio não estava bem, põe, por exemplo, o Lucas Lourenço como meio de campo. Ou, eu não quero ser ousado, muito ousado, Lucas Lourenço, põe o Giamota. Porque daí você mantém o que você espera desse time. Porque o Santos, ele precisa ousar, ou ele precisa fazer um teste, na minha opinião, na substituição. Quando o jogo já tá ganho, quando minimamente o jogo está controlado. O Fluminense foi um jogo horrível, um jogo parado, um jogo faltoso, um jogo agressivo, um jogo cheio de cartão amarelo. Mas o Fluminense jogou melhor que o Santos.
boa parte do tempo. O Santos, toda vez que ele tentou ser agressivo, e ele até tem 2 gols a favor ao seu marcador, né? Os 2 gols foram anulados por falta. Bem absurdo, a gente não tem como falar nesse vídeo sem contar com a atuação do Daronco. No segundo tempo, quem você mais lembra de ter visto? No segundo tempo inteiro, se não o Daronco. A anulação do segundo gol foi bizarra. Não ter expulsado o Hudson foi ridículo, patético. A arbitragem hoje foi extremamente confusa. Não faz sentido, não foi alguma coisa regular. Os 2 gols anulados do Santos foram muito errados. E o problema maior, acho que do santista que assiste, infelizmente, ao jogo ao Premier, que já é um jogo que limita os torcedores a terem acesso, não mostra. Então, assim, ficaram os comentaristas, eu acho que foi impedimento. Você acha? Eu acho que foi o Arthur Gomes. Só que foi falta do Arthur Gomes? Assim, um placar totalmente mentiroso, porque o Fluminense não foi tão superior ao Santos. O Fluminense não mereceu os 3 gols. Os 3 gols foram totalmente de um Santos bagunçado, um Santos confuso. O Santos chega no final do jogo com 5 atacantes em campo. Ângelo, Marinho, Soteldo, Arthur Gomes e Marcos Leonardo. Se você vai colocar o Marcos Leonardo, por que você não entrou com o Marcos Leonardo? Colocou o Marinho na sua posição e o Marcos Leonardo centralizado. Agora, beleza, o Cuca vai colocar o Ângelo. Legal, gente, tá muitas pessoas falando bem do Ângelo. Você vai colocar o moleque de 15 anos, fora de casa, 2-1 no Maracanã contra o Fluminense, por quê? Não faz sentido a ordem de pensamento do Cuca em não colocar mais vezes o Lucas Lourenço e não dar uma sequência pro Marcos Leonardo, que acabou de marcar um gol na Libertadores. E você coloca o Ângelo. Gente, eu não vi o moleque tocar na bola. Não, realmente, assim, foi extremamente bagunçado do ponto de vista do Cuca, do ponto de vista do Daronco. E assim, em vez dele pegar e entrar um time, por exemplo, Madison, Veríssimo, Lopérez, Felipe Jonathan, né? Pituca, Jobson, Lucas Lourenço, Marinho, Soteldo, Marcos Leonardo. Fim, poderia ter entrado com um time muito mais calmo, muito mais seguro, muito mais fazendo sentido porque vem jogando. E não. O Cuca bagunçou totalmente na escalação, entrou com uma escalação que o Santos nunca havia jogado, o Laércio não tá entrando bem, e o time de hoje, eu não sei, não mereceu, com certeza não mereceu o 3-1, mas mereceu a derrota pela bagunça do Cuca. Porque se tivesse ganho, teria sido extremamente sorte, porque o jogo novamente foi bagunçado. O Cuca nos últimos jogos tá tendo algumas sortes das alterações, mas não tá conseguindo treinar. Porque sempre fala, não tem tempo de treinar, não tem tempo de treinar. Ainda bem. Porque se treina, aí ele vai colocar o Alisson. O Santos toma um gol e você tira o Jobson, que é o único cara que consegue articular um pouco melhor a bola de sair da defesa pra ir pro contra-ataque, você põe o Alisson. Então você põe um Alisson que claramente não estava bem. Você gastou uma substituição com o Alisson. Você põe e tira o Alisson. Então, assim, o jogo de hoje foi extremamente ruim, desorganizado, patético, bizarro. Bizarro pela parte do Cuca, bizarro pela parte do Santos. Você tem realmente, o Laércio foi muito mal. Mas o time do Santos, em geral, não tem alguém que super errou, que super foi mal. O time estava mal treinado, estava mal posicionado taticamente. Agora, pra gente continuar aí pros próximos jogos, o Pituca tá fora do próximo jogo e provavelmente o Alisson também. Saiu com dor nas costas novamente. Então, assim, o jogo de hoje foi muito ruim, mas esse jogo, os melhores aí em campo, a gente pode colocar ou o Marinho ou o Jobson, fizeram um jogo um pouco mais regular. E o pior de campo, com certeza, eu não vou dar pro Daronco, porque esse canal aqui é de futebol, foi o Cuca. Então não vai ficar, mimimi atrás do Daronco, foi o Cuca. Então é isso, deixa esse espaço aqui embaixo pra vocês debaterem, colocar tudo que vocês sentem aí pra fora, se vocês estão achando que teve um outro vilão, porque realmente o jogo foi patético. E esse jogo vai na conta do Cuca, porque realmente a escalação, as substituições, nada deram certo. É isso. Se você gostou do canal, gente, até nem coloquei a blusa do Santos hoje, porque eu fiquei desanimada mesmo. Deixa seu like, se inscreve aqui, vamos bater 30 mil inscritos, você me ajuda? Tchau.